Questão 20, pessoal da URCA aí diz o seguinte, ó, nos segmentos VA, VB, VC são arestas de um cubo. Seja π o plano que divide o cubo em dois poliedros de mesmo volume. Informação aqui, ó, muito importante, que tenham o mesmo volume e que é paralelo ao plano que passa pelos pontos, né, A, B e C. A interseção do plano com esse plano do plano π com o cubo, ele forma que figura, né? Ele coloca aí. Informação importante, ó. Toda vez que você tem uma uma questão de planos envolvendo geometria espacial, é uma questão que envolve, né, e necessita que você tenha um desenvolvimento bem avançado, né? É uma questão difícil essa daqui para você conseguir visualizar. Só que algumas informações acabam facilitando para a gente, ó. Por quê? Porque ele disse o seguinte, ó, se eu tenho um vértice, né, ó, o vértice V, ele é comum, né, aí, ó. Então vamos colocar aqui, ó, vamos chamar esse aqui que seja o vértice V. Aí ele diz que VA, VB e VC são as arestas aí desse cubo. Então, na hora que eu for utilizar o que a questão quer, eu tenho que pegar esse padrão. E o padrão ele diz o quê? Esse cubo vai ser cortado por um plano em que na hora que ele cortar esse cubo por esse plano e tudo mais, ele vai gerar um poliedro que tenha o mesmo volume. Ele vai cortar, meio que dividir no meio, entende? É a mesma coisa se eu tivesse um cubo e eu pego e faço corte na metade dele, né? Seja na horizontal ou seja na vertical. As duas partes têm o mesmo volume. Só que aqui ele já fez questão de dizer que esse corte ele não pode ser nem na vertical e nem na horizontal. Por quê? Porque tem que conter esses dois pontos aí, beleza? Esses três pontos na realidade, o A, o B e o C. Natan, ele disse o que depois? Ele quer saber qual é a interseção desse plano com esse plano π, né, aí em relação ao cubo, beleza? Informação que resolveria essa questão rapidinha. É o que? Se eu tenho que passar um corte que deixa esse plano exatamente que deixa esse cubo com dois volumes iguais, então, pessoal, o meu corte ele tem que ser no ponto médio das arestas. Eu tenho que fazer esse corte no ponto médio das arestas, porque aí na hora que eu faço esse corte, eu obtenho dois elementos de mesmo tamanho. E Natan, como é que eu vou saber se é um hexágono, um pentágono, um retângulo, um quadrado e um triângulo? É só a gente ver, pessoal, quantas faces tem no cubo. O cubo ele possui seis faces. Então, obrigatoriamente, na hora que eu faço esse corte tem que ser feito nos pontos médios, passando por todas as faces. E aí, como ele tem seis faces, na hora que eu faço esse corte, ele forma um hexágono obrigatoriamente. Natan, eu não consigo visualizar esse hexágono aí. É mais ou menos, não vai ficar obviamente perfeito, mas assim, ó. Olha aqui as faces, ó. Para ficar legal vocês entenderem, ó. É mais ou menos corte é feito dessa forma aqui, ó. E esse plano tem que conter, né, ó, tem que conter todos os elementos, todas as faces, né, para justamente pegar legal. Beleza? Esse corte ele é meio que na diagonal. E aí cada pontinho desse, né? Eu fiz seis pontinhos aí para vocês visualizarem, né? Ó, ele faz exatamente esse corte meio que na diagonal e transforma esse cubo em duas partes. Não precisa nem você forçar tanto a visualização. Era mais entender que tinha que passar pelo ponto médio, né? Ó, onde eu fiz os pontinhos aí, ó, exatamente na metade de cada aresta, e você ligava em relação para ficar plano, né? De forma na diagonal e assim formar um hexágono. Nosso gabarito aí, letra A, na questão 20.